Olá, pessoal! Hoje nós seguiremos com o estudo no capítulo 17 sobre os usos do pronome relativo e hoje então iniciaremos, portanto, será a primeira parte, mais especificamente sobre os aspectos teóricos que envolvem os pronomes relativos. Então, inicialmente, nós retomamos o conceito dos pronomes. Como vocês sabem, nós temos 10 classes de palavras e cada uma delas tem a sua função. E os pronomes também. Eles são um grupo de palavras que tem uma importância fundamental quando se trata da organização textual. E os pronomes relativos, eles vêm de encontro para que essas relações entre as pessoas do discurso e também os termos de um texto sejam colocados de uma maneira adequada. Então, aqui, o conceito sobre os pronomes é de que são palavras variáveis, ou seja, variam, sofrem modificações de acordo com a necessidade e enunciam, então, as pessoas do discurso e estabelecem diferentes relações entre os termos de um texto. Um pronome, ele pode ser subdividido em várias outras classificações, que pode ser o pronome pessoal, demonstrativo, indefinido, o interrogativo, o possessivo e também o relativo. E cada um desses tipos de pronome, ele tem uma característica e cada um deles também exerce uma determinada função. Ele pode ou acompanhar ou até mesmo substituir um determinado substantivo ou um determinado termo. Especificamente sobre os pronomes relativos. Qual que é a função principal deles? É um grupo de pronomes que retomam nomes já expressos anteriormente no texto e com os quais ainda mantém uma relação direta. Ou seja, são aqueles pronomes que têm a função de retomar, de fazer referência a um termo que já foi citado anteriormente no texto e ainda mantém uma relação direta. Por exemplo, o país entrou em guerra, eu nasci nesse país. Então, quando nós fazemos essa organização para nós, então, estabelecermos aqui de forma correta as relações entre os termos, de forma que o texto tenha um sentido coeso, nós temos que, então, evitar as repetições. E como vocês viram aqui inicialmente, país é um termo que aparece 2 vezes na primeira construção e nós temos que evitar isso. Então, fazendo então com que não haja essa repetição, nós podemos contar com o auxílio dos pronomes relativos. Então, nesse caso, uma estrutura com esse auxílio do pronome relativo fica: o país onde nasci entrou em guerra. Aqui, então, nós temos uma estrutura que é apenas um período. Anteriormente, nós tínhamos 2. E agora, nós temos uma estrutura somente e o uso, então, de um pronome, nesse caso, o pronome relativo, que evita essa repetição. Então, o onde faz referência ao termo país. Nós temos os pronomes relativos, que são aqueles que são variáveis, ou seja, aqueles que sofrem modificações, e aqui trata-se da variação de gênero, masculino, feminino, e também a variação de número, singular e plural. Então, como vocês podem visualizar, nós temos o qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Então, essas são as formas de pronomes relativos variáveis. No outro grupo, nós temos os invariáveis, que são aqueles
que não sofrem modificação, não sofrem alteração, eles permanecem sempre da mesma forma. Nós temos o que, o quem, o onde, o como e o quando. Então, essas são as formas invariáveis. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O livro que estou lendo é muito bom. Então, o termo que corresponde ao pronome relativo é o que faz referência ao termo antecedente, que é o livro. Então, o livro que estou lendo é muito bom. O que faz uma referência direta ao substantivo livro. A casa onde morava fora deixada pelo avô. Então, aqui nós temos o onde, que exerce a função de pronome relativo e refere-se ao termo antecedente casa. E aqui nós temos que sempre observar que quando se trata do uso do pronome relativo onde, ele só pode ser utilizado quando fizer referência a lugar. Ele nunca pode ser utilizado em outra situação, para fazer referência ou a período ou qualquer outro termo que seja. Ele não pode ser utilizado somente quando fizer referência a lugar. Este é o livro cujas folhas estão amareladas. Então, aqui nós temos o cujas, que é o pronome relativo, e aqui, especificamente, ele estabelece uma relação de pertença entre folhas e livro, ou seja, alguém que possui, né, que é o possuidor, e aquilo que é possuído, no caso, o livro que possui as folhas. Então, o cujas, ele estabelece uma relação de pertença entre os elementos ali. Então, ele é utilizado nesse caso. O quanto é pronome relativo quando tem por antecedente um pronome indefinido, que pode ser o tanto, ou as suas variações, ou tudo. Vocês sabem muito bem que o quanto, ele também pode ser utilizado quando ele for um pronome interrogativo, ou seja, quando se faz uma pergunta. Então, ele tem a função de pronome interrogativo. Só que nesse caso aqui, ele exerce a função de pronome relativo. Então, comprei tantos quantos foram necessários. Então, aqui nós temos o pronome indefinido, que é o tanto, que vem na frente. Ele fez tudo quanto havia prometido. Então, aqui nós também temos o quanto e o tudo, que é um pronome indefinido. Então, no caso, o termo antecedente é tudo. Nós temos, em relação ao pronome quem, também uma característica que nós devemos observar, que quando refere-se a pessoas, ele sempre vem precedido de preposição, que no caso nós temos aqui, é uma pessoa a quem muito devemos. O quem é o pronome e o a, então, exerce a função de preposição. Então, nesse caso, quando ele faz referência a pessoas, ele sempre precisa ter uma preposição, ele precisa ser precedido, precisa ser antecedido por uma preposição. Eu vou resolver com vocês o exercício 6 da página 23, que trata sobre a questão do uso do pronome relativo cujo. Assim como a gente já vem percebendo e até foi falado sobre isso na aula passada, os textos que estão sendo utilizados, todos eles fazem referência às situações de guerra. E aqui o texto da página 23 diz assim: Sheila Allan viveu em Singapura durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Confira um trecho de seu diário. Então, isto é guerra. É isto que a guerra faz. Meu Deus, que desperdício de vidas, que devastação, uma destruidora de jovens e velhos. Quem pode glorificar a guerra? Por que temos de lutar e ferir um ao outro?
Tantos pensamentos cruzam minha mente conforme eu olho ao meu redor. É tudo tão sem sentido. Não sou mais uma criança animada, mas uma jovem assustada e insegura de 17 anos, cuja vida anterior era serena, inocente e alegre. Agora fui despida de minha proteção sensível. Sinto-me nua. Não tenho onde esconder rosto e lágrimas. Meu conhecimento do mal que irrompeu no mundo em que nasci. Quero fugir de tudo isto. Não quero nem saber que isto está acontecendo. Mas, para onde eu iria? Ó Senhor, ajuda-me a entender. Então, esse é um trecho também de o texto, narração, né, de uma pessoa que vivenciou a guerra. Então, aqui, o pronome cujo já tem flexões de gênero e número embutidas em sua forma, ou seja, dependendo do contexto, é que nós devemos utilizar o masculino ou o feminino. Então, não é correto se usar cujo ou então cuja a, cujos os ou cujas as. Justamente por quê? Porque o artigo já está embutido. Então, na letra A, no texto, que flexão foi empregada? Então, aqui nesse caso, nós temos o feminino singular, que é cuja. Na letra B, é função desse pronome estabelecer uma relação de posse entre os termos que liga. No caso do excerto, quem desempenha o papel de possuidor? Então, voltando aqui ao texto, nós temos assim: não sou mais uma criança animada, mas uma jovem assustada e insegura de 17 anos, cuja vida anterior era serena. Então, quem é o possuidor? Nesse caso, é uma jovem assustada e insegura de 17 anos. Ou seja, o pronome cuja faz referência a essa expressão, que é uma jovem assustada e insegura de 17 anos. No item 2 da letra B, quem é possuído nesse caso? É o termo vida anterior, ou seja, é a jovem assustada e insegura que possui, ou no caso possuía, uma vida anterior, e essa vida anterior era serena. Na letra C, por que seria inadequado escrever cuja a vida anterior? Então, porque é incorreto nós utilizarmos cuja a, e o mesmo vale para cujo ou, cujas as, cujos os. Por que é incorreto esse uso do artigo depois do pronome cujo? Justamente por quê? Porque o pronome já vem com o artigo embutido. Então, por essa razão é que não se usa artigo. Então, lembrando que o pronome cujo e as suas flexões, as suas variações, ele deve ser utilizado sempre quando nós queremos estabelecer a relação de pertença entre os seres, ou seja, entre um possuidor e o que é possuído por ele. Então, é sempre esse raciocínio, essa análise que nós temos que fazer quando vamos, então, utilizar o pronome cujo. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1 da página 19, o 20 da página, o 2 da página 20, o 3 da página 21, o 4 e o 5 da página 22. Então, do 1 ao 5 nas páginas 19, 20, 21 e 22. Bons estudos para vocês e até a próxima.